O Caleb Williams foi a primeira escolha do draft desse ano, mas ele realmente é bom? Ele tem um potencial enorme para ser um dos melhores quarterbacks da próxima década. Apenas tem um pequeno problema. Ele é inconsistente. Ele possui muitas qualidades que só os melhores quarterbacks da liga têm, como o Mahomes e o Josh Allen. Mas isso não significa que ele vai ser um dos melhores da NFL. E eu vou te mostrar o porquê. Talvez a melhor característica do Caleb é a habilidade de escapar da pressão, sair do pocket e completar um lançamento de 50 jardas para o receiver. Mas de vez em quando ele acaba se animando um pouquinho nesses lançamentos e acaba sendo interceptado, sendo que o correto é ele estar jogando a bola fora. Nesse exemplo, ele tem um recebedor livre e ele está olhando para o running back, mas mesmo assim ele decide forçar um passe entre dois defensores e é interceptado. De vez em quando, o Caleb não consegue ler a defesa corretamente e identificar pré-snap onde que ele tem que lançar a bola. Aqui nesse exemplo, temos uma leitura relativamente simples. O Caleb deveria perceber que os corners estão marcando os receivers de longe e concluir que ele deveria lançar para esse primeiro receiver nessa rota rápida, mas ele acaba não lançando e é engolido pela defesa. Nesse exemplo, o receiver de cima tem como função levar o seu defensor para o fundo do campo para que o segundo receiver possa entrar livre nessa região e receber o passe. Frequentemente ele falha nessas leituras e nesse caso ele tenta lançar a bola entre 3 defensores enquanto ele tem 2 recebedores livres. Igualzinho ao lance anterior, a gente tem a mesma combinação de rota entre os 2 recebedores de cima. E novamente o Caleb falha em identificar isso no pré-snap e acaba não lançando para o recebedor aberto. Então ele acaba sendo sacado. Nesse exemplo, o Caleb força um lançamento para um recebedor que não está aberto, e novamente ele ignora 2 recebedores livres próximos a ele que poderiam receber o passe. Acredito que o maior defeito do Caleb é a falta de lançamentos com antecipação, e nos próximos clipes eu vou mostrar o porquê. Nesse primeiro exemplo, temos um recebedor que vai correr uma rota que vai cortar para dentro, bem nas costas do linebacker. O Caleb deveria lançar a bola exatamente nesse momento, para poder lançar no timing correto da jogada. Mas ele não lança com antecipação, dando tempo para o safety chegar e quase interceptar a bola. As janelas de lançamento que ele vai enfrentar na NFL são muito menores do que no college. E se no college isso já era um ponto fraco, na NFL ele vai ter que melhorar. Porque um lançamento com antecipação pode ser a diferença entre um touchdown e uma interceptação. Nesse lance, o defensor-chave na leitura pré e pós-snap do Caleb é esse safety. Temos uma combinação de 2 rotas e dependendo de quem o safety decidir marcar, o Caleb deverá lançar para o outro receiver. Com o safety decidindo marcar o receiver da rota curta, o fundo do campo se abre deixando o receiver no 1 contra 1 com um corner. Mesmo o Caleb fazendo a leitura correta da jogada, ele decidiu não lançar para o receiver que poderia anotar um touchdown de 70 jardas. Esse é o exemplo perfeito porque o Caleb foi draftado na primeira escolha, escapando da pressão e lançando para um touchdown, mas também que mostra sua maior deficiência. O receiver de cima tem como função limpar essa área, levando o corner para o fundo do campo, enquanto o segundo receiver entra nesse espaço vazio. Essa é uma leitura pré-snap relativamente simples, já que o segundo receiver está sendo marcado de longe pelo safety, mas o Caleb acaba não lançando para o receiver que está aberto. Mas mesmo assim, ele consegue escapar da pressão, sair do pocket e achar alguém livre na end zone. Eu falei um pouco sobre alguns pontos fracos que o Caleb tem, mas agora eu vou falar das coisas que ele faz muito bem. Ele tem uma força muito grande nos lançamentos e uma variedade de arm angle que poucos na NFL têm. Uma outra coisa em que ele é muito bom é nas rotas curtas. Ele consegue identificar pré-snap onde que ele tem que ir e consegue lançar com precisão nessas rotas. Frequentemente ele percebe no pré-snap que o defensor está distante do receiver,
então ele sabe que a rota curta vai estar aberta. Essa jogada mostra que ele consegue ler a defesa no pré-snap para tomar a melhor decisão. Esse corner está posicionado mais para dentro do que o receiver, e isso pode ser um indicativo de que ele vai para blitz. O Caleb percebe esse indicativo e então sabe que o safety vai ter que marcar o receiver, mas o safety está longe, então o Caleb sabe que o receiver vai estar aberto em um passe rápido. Nessa jogada, o passe foi incompleto, mas o raciocínio do Caleb foi muito bom. Ele percebeu que era marcação individual e que o centro da defesa estava vazio, e como seu receiver de baixo estava posicionado com uma vantagem interna, o Caleb sabia que tinha que lançar para ele, mas o corner conseguiu desviar o passe. Essa jogada é um bom exemplo do que o Caleb é capaz de fazer quando ele sai do pocket e consegue lançar para o receiver. Ele percebe que não tem ninguém aberto, então ele decide sair do pocket e improvisar. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de leituras mais complexas que ele conseguiu identificar e executar corretamente. Aqui a defesa está marcando com 2 safeties priorizando as laterais, o que acaba deixando o meio do campo vazio. Com isso, o Caleb sabe que uma rota atacando o meio do campo vai ser sua melhor alternativa. Nessa jogada, o defensor-chave na leitura do Caleb é esse safety. Se ele decidir defender a corrida, o Caleb deve lançar para o receiver no espaço vazio que o safety deixou. E por fim, temos uma rota atacando o meio do campo e o running back atacando a lateral. A intenção dessa jogada é pôr em conflito esse defensor, porque vai ser 3 recebedores contra apenas 2 defensores. E o Caleb fez a escolha correta de lançar para o receiver que não foi marcado por esse defensor. O que facilita o Caleb ter sido a primeira escolha do draft? De verdade? Nada. A única coisa que realmente importa é o que ele consegue fazer dentro de campo. Ele tem a responsabilidade de levar os Bears a ser um dos melhores times da liga. Porém, não vai ser nada fácil. Mas finalmente o Chicago Bears pode ter o seu maior quarterback da história do time. As expectativas são bem altas. Agora nos resta ver se ele vai alcançá-las.